E vamos começar o programa desta quinta-feira por lhe apresentar uma sugestão de leitura. O livro Jardim Botânico, José do Canto, 100 árvores, vai ser lançado esta tarde no Centro de Estudos Natália Correia, na Fajã de Baixo, aqui na cidade de Ponta Delgada. Esta obra dá a conhecer o Jardim Botânico, destaca a importância da coleção de árvores monumentais deste coração verde da cidade. O livro procura ainda chamar a atenção para a importância do produto turístico, turismo de jardins. No Açores hoje vamos fazer uma visita guiada também pelo Jardim Botânico José do Canto, através desta obra, da autoria de Raimundo Quintal, que é nosso convidado. Recebemos também em estúdio Augusto de Ataíde, que irá apresentar o livro esta tarde, e é da Fundação José do Canto. Muito boa tarde, bem-vindos a ambos ao Açores hoje. Obrigado. O livro é da minha autoria e do professor Teófilo Braga. Sim, iríamos também falar nesse aspecto. Raimundo Quintal, por isso aproveito também para começar consigo. Este livro destaca o trabalho que tem vindo a fazer na manutenção e na preservação deste coração verde de Ponta Delgada? Quando eu fui convidado pelo Dr. Augusto de Ataíde em 2013 para vir cá visitar o jardim e apresentar um projeto de recuperação e revitalização. Nesse projeto, que fui aceito pela Fundação, e comecei a trabalhar em janeiro de 2014, e estive lá com a colaboração de uma pequena equipa de jardineiros, mas uma equipa muito dedicada e competente. Tinha nesse projeto, dizia eu, um objetivo que seria a da produção de um livro, e neste caso bilingue, ele está publicado em português e inglês, que mostrasse o que de mais interessante aquele jardim guarda. O jardim teve um processo de vida longo, com períodos áureos e períodos menos bons, perdeu ao longo dos tempos muitas das espécies que José do Canto experimentou, mas no seu estado adulto ganhou uma pujança extraordinária com a coleção, especialmente de árvores monumentais. E o que é que nós temos neste livro? Desta obra? Nós, neste livro, sobretudo mostramos as árvores monumentais que temos a certeza que foram plantadas quando José do Canto estava vivo, e também selecionamos algumas plantadas posteriormente, mas que se destacam ou pela sua fisionomia ou pela beleza das suas flores. Quando falamos aqui em 100 árvores, nós estamos a falar em 100 espécies de árvores. Algumas estão representadas por um só exemplar, são raridades que devem ser cuidadas com extrema atenção. E é que também outras estão representadas, felizmente, por vários exemplares de grande porte. E este documento pretende mostrar que o Jardim Botânico José do Canto, e nós aqui temos algumas citações de visitantes, o professor Teófilo Braga encontrou alguns elementos que até agora não eram conhecidos, de depoimentos, por exemplo, de um professor da Universidade do Porto, amigo de Antero de Quental, que diz claramente que o Jardim do Senhor José do Canto é muito mais pujante que o nosso Jardim do Palácio de Cristal. Tem cerca de 3 vezes o Jardim do Palácio de Cristal. Este é um verdadeiro jardim botânico. Também o professor Teófilo encontrou documentação que mostra uma coisa muito interessante. José do Canto, quando vai para Coimbra, vai para estudar botânica. E como o Lente, que seria o seu professor, tinha, entretanto, aderido à política e passaria a ser deputado, não lhe pôde dar as aulas e então acabou por se inscrever em matemática. Mas a biologia, essa vertente da botânica sempre foi a paixão. Ele não foi um botânico profissional, um botânico criado numa escola, mas foi um botânico que se fez e foi um homem com um conhecimento extraordinário. Quem pegar nas listas que ele deixou, essas listas são fantásticas e revela um cuidado muito grande. E ele, no seu jardim, do sítio de Santana, não confundir com o jardim do Palácio Santana, que era do seu primo, Jacome Correia, com quem se dava muito bem,
Já o mesmo não se poderá dizer em relação ao António Borges, mas no que diz respeito à relação com Giacomo Correia, as cartas que escreveram um ao outro, revela essa amizade e alguma concorrência muito saudável. Mas dizia eu que o José do Canto fez daquele espaço um espaço de aclimatação. Nós dizemos na contracapa que aquele ali é o sonho de um homem. E é um sonho do homem. Mas ele ali experimentou muitas plantas que depois levou para a sua mata, a jardinada das Furnas, e também para uma mata fantástica, a jardinada que ele criou, a da Lagoa do Congre, que eu não me canso de dizer que é tempo de começar a ser recuperado. Fica também esse alerta, porque é um local que merece isso mesmo. Augusto de Ataíde, a Fundação José do Canto tem também essa responsabilidade de manter o mais fiel possível este jardim, remontando também à época do seu avô, neste caso é quarto neto do José do Canto, será o responsável pela apresentação deste livro, que será igualmente uma homenagem a José do Canto. Não só está nesta estátua, na capa, como vemos, mas o próprio início do livro destaca esta figura importante que contribuiu para o desenvolvimento da região no século XIX. Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer imensamente este convite para estar aqui hoje e também, antes de mais, felicitar o meu querido amigo, o professor Dr. Raimundo Quintal, por este magnífico trabalho, mais um, que é um trabalho, de facto, que vem dignificar imensamente a memória e o legado do José do Canto. Uma memória com sentido de futuro, porque não só devemos enaltecer o contributo do José do Canto como homem de ação e de pensamento e de cultura e grande botânico, embora não profissional, mas certamente sabia mais de botânica, penso eu, no seu tempo, que muitos profissionais naquele tempo, no século XIX. E, portanto, é uma homenagem, é um momento de homenagem ao José do Canto, sobretudo tendo passado há 2 dias os 120 anos, o 120º aniversário do seu falecimento, em 1800, no dia 10 de julho de 1898. Portanto, é uma homenagem... Se comemora agora. Se comemora agora. É, portanto, uma homenagem ao José do Canto e, em particular, celebrando esta efeméride. Por outro lado, é também, como dizia há pouco, uma homenagem com sentido futuro, na medida em que se pretende que as gerações vindouras, as presentes e as vindouras, tanto da família que tem este legado que a Divina Providência quis que nos coubesse, mas também todo o público em geral. A Fundação tem a consciência de que deve partilhar com o público, com todos aqueles que nos visitam, este legado, este tesouro botânico que temos à nossa guarda. E, portanto, a Fundação é uma fundação instituída há cerca de 10 anos pelos meus pais, mas com sentido de partilha e de, digamos, receber numa ótica cultural e numa ótica, em particular, científica, botânica, todos aqueles que nos visitam. E, finalmente... E com este livro, esse legado também chega mais longe para todos, que possam contemplar, não só em loco, mas sobretudo através do levantamento que foi feito aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Tem também uma preocupação numa ótica de desenvolvimento, já que o José do Canto, que é a figura de referência da Fundação, era um grande impulsionador do progresso da nossa terra no século XIX, há também uma preocupação de inserção e de respeito desta iniciativa numa ótica de desenvolvimento do turismo de jardins e desse segmento que eu penso que cada vez mais deverá, ou poderá, se assim todos entenderem, sobretudo os proprietários dos grandes jardins dos Açores, e em particular de São Miguel, se entenderem a levar a cabo, e nós estamos à disposição para esse efeito. Dizia eu, insere-se na preocupação de desenvolver o turismo de jardins como um produto cultural único da nossa terra e para a dignificar, a engrandecer e dentro, obviamente, do respeito do turismo do ambiente, do turismo, do ecoturismo e também do turismo da natureza. Por isso, este livro, neste momento, vem não só como uma homenagem ao José do Canto, mas também como um instrumento que a Fundação procurará pôr à disposição de todos os interessados para ajudar
humildemente, dando o nosso contributo para o fomento do turismo dos Açores, e em particular dos jardins. E o turismo de jardins tem conhecido um grande enfoque nos últimos anos. Os Jardins José do Canto é uma referência nesse circuito, que este nicho de mercado que é cada vez maior, pelo menos a chegar aos Açores, e com este livro tem um guia que lhes permite fazer uma visita mais científica e mais aprofundada. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui o professor Quintal talvez quisesse aditar algo nessa matéria. Eu gostaria de dizer que este livro vem um pouco na linha de outros que tenho produzido. Um deles foi sobre a flora do Jardim da Gulbenkian, também bilingue, e a experiência diz-me que é um trabalho necessário para o tipo de visitante que procura os jardins. Há um nicho muito importante que na Madeira está a alguns passos à frente de São Miguel. Nós na Madeira, neste momento, temos mais de 300 mil entradas por ano, por exemplo, no Jardim Botânico da Madeira, mais de 250 mil, há alguns anos um pouco mais, há alguns anos um pouco menos, no Jardim da Fundação Berardo, mas além disso... Ainda estamos longe, comparado com as entradas açorianas? Aqui, neste momento, o jardim que tem, de facto, o maior número de entradas é o Terra Nostra, mas ali há que perceber bem quem é que vai visitar o jardim, quem é que vai à piscina. O Jardim José do Canto, pelo aquilo que sei, tem vindo a aumentar não de forma explosiva. Também é preciso cuidado que temos de determinar as cargas máximas de visitantes, sob pena de pormos em risco a qualidade dos espécimes existentes. Para se garantir a sustentabilidade. Quando nós temos árvores que são verdadeiros monumentos vivos, e todo o trabalho realizado foi no sentido de valorizar a exposição dessas árvores, retirando as infestantes que andavam à volta, retirando o mato, aumentando a acessibilidade mesmo para aquelas pessoas que vão de cadeiras de rodas. Temos de ter cuidado com o impacto, com a carga. Isso não pode ser esquecido. Porque são árvores centenárias. Sim, sim, temos aí várias com 150, 160 anos, comprovadamente. Mas o que nós pretendemos também é que haja cooperação entre os diferentes jardins. Não devemos olhar a existência de diferentes jardins como mal, bem, porque o turismo de jardins, o turista vem à procura de diferentes jardins, de uma diversidade de jardins. Que se complementa. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho conversado já muito com o Dr. Augusto. Nós entendemos que há uma associação de jardins históricos de Portugal, tem feito um trabalho com muito mérito, mas é tempo das regiões autónomas também ganharem autonomia no que diz respeito aos jardins. E eu sou um defensor, e penso que o Dr. Augusto também, concorda, uma associação de jardins, não só históricos, porque há jardins novos de grande qualidade, Madeira, Açores. E por isso mesmo, no dia 27, iremos apresentar este livro num jardim notável na Madeira, na Quinta Jardins do Lago, que é uma quinta que tem um hotel que hoje é considerado um hotel botânico, com uma grande riqueza florística, e é o único hotel em Portugal que está entre os 25 primeiros no TripAdvisor à escala mundial. E a diferenciação desse hotel, para além da qualidade do pessoal, para além da qualidade dos quartos, o próprio pessoal é preparado, desde o pessoal da recepção aos cozinheiros, para conhecerem o que existe no jardim e para estarem à vontade para conversar para ter uma orientação com os seus clientes. Nós, por deferência da administração da Quinta Jardins do Lago, que nos cedeu o espaço graciosamente, iremos estar lá no dia 27 a apresentar o livro. E irá reforçar esse apelo que fez? No sentido de podermos ter esta associação entre jardins de São Miguel, dos Açores, cuidado, dos Açores e da Madeira, porque
penso ser extremamente importante. Não há aqui... Que benefícios é que se poderia colher são, por exemplo, arquipelágica? Porque o perfil, e eu defino aí o perfil da flora, essencialmente uma flora do Extremo Oriente, da Oceania, da China, do Japão, é essa que domina nestes jardins, enquanto que, por exemplo, nos da Madeira temos um predomínio da flora da África do Sul, da América do Sul. Há uma complementaridade e julgo que seria importantíssimo haver visitas onde os especialistas em jardins, em paisagismo e até aqueles amantes que não são propriamente especialistas, e são muitos, só para abrir um parênteses, na Inglaterra, depois do futebol, os jardins são o segundo hobby, não só pela prática, como também a visita de jardins, e nos Estados Unidos e no Canadá tem vindo a crescer a visita aos jardins de uma forma exponencial. Por que não haver um turismo de jardins dos Estados Unidos e do Canadá aqui aos Açores e à Madeira? E julgo que a própria SATA, a oferta existe. Julgo que a própria SATA beneficiaria deste fluxo. E a Fundação José do Canto igualmente subscreve aquilo que Raimundo Quintal referiu sobre a importância desta associação, valorizando este espólio botânico e bastante rico do turismo de jardins que já existe, neste caso específico nos Açores. Sem dúvida. A Fundação José do Canto, e eu em particular, valorizamos imensamente esta ideia, que é uma ideia que vem ao encontro e na sequência de uma série de conversas que temos tido nesse sentido. E, de facto, independentemente da existência de uma associação portuguesa de jardins históricos, as regiões autónomas, pelas suas características geográficas, climáticas, pelo tipo de jardins, como o professor Dr. Quintal bem referiu há pouco, que aqui temos e que temos a sorte de ter, justifica perfeitamente a constituição de uma associação de jardins de Açores e Madeira. E, portanto, penso que este projeto certamente verá a luz muito em breve, no sentido de, por um lado, defender esses jardins, com as suas peculiaridades e idiosincrasias próprias, mas também para promover, termos mais um nicho de promoção a nível da atração turística das nossas ilhas atlânticas. Raimundo Quintal, foi feito um levantamento não só científico, mas até ao nível de fotografias. Estão cerca de mais de 300 fotografias neste livro. Mesmo assim, continua a haver outras espécies, continua a haver um outro espólio botânico neste jardim? Sem dúvida. Para além do que está aqui. Repare, nós criámos ali um sector com flora dos Açores e temos plantas pequenas, algumas delas extraordinariamente bonitas, da flora dos Açores, que não estão aí. Este livro é uma seleção de 100 espécies de árvores, mas poderíamos fazer outro com arbustos e com herbáceas. Com o próprio roseiral, que é outro dos atrativos. O roseiral, quando começámos em janeiro de 2014 este trabalho de recuperação, o roseiral estava quase totalmente ocupado com azáleas e hortênsias. Hoje o roseiral está com roseiras, muitas variedades de roseiras. Qual foi a intenção aqui? A intenção foi, sobretudo, procurarmos roseiras que tinham já provado em São Miguel que as doenças não eram muitas, que se defendiam bem das doenças mais frequentes das roseiras, para reduzir também os custos de manutenção. E ali temos algumas que são muito vistosas, mas outras menos vistosas, como a rosa verde, que é uma rosa originária da China, a rosa do Senhor Santo Cristo, que reza a história ou a lenda que a Madre Teresa da Anunciada teria plantado num dos claustros e que essa roseira produzia sempre flores para estar a ornamentar a imagem do Senhor Santo Cristo. Ela está ali,
É uma roseira que não é muito vistosa, mas que tem um aroma muito suave e, de facto, floresce durante todo o ano. E Augusto de Ataíde, são estas especificidades históricas e culturais que também enobrecem mais ainda este legado botânico que o José do Canto deixou, porque a mera contemplação das plantas e das árvores por si só justifica uma visita, mas descobrir a essência e estas deliciosas histórias que estão por trás das espécies valoriza mais ainda esta experiência de visita ao jardim. Sem dúvida. Eu penso que a mais-valia, digamos, as mais-valias de uma visita a este jardim passam precisamente pelo estudo e pela compreensão e pela aprendizagem dessas peculiaridades. Por exemplo, recentemente, agora há 2 meses e meio, foi-nos oferecidas umas rosas, uns pés de roseira, se é assim que se diz corretamente, provenientes da Bulgária, do Palácio Real de Vrana, residência oficial do rei Simeão II, agora já depois, enfim, de ter sido restituído essa propriedade, e uma sobrinha veio cá, em representação da família real búlgara, oferecer estas rosas, que são as rosas damascenas, ou damasquinas, damascenas, e que têm um aroma também peculiar, enfim, penso que são muito utilizadas para água de rosas e perfumes. Por outro lado, ainda em relação ao parque e ao Jardim José do Canto, penso que quem nos visita, além de ter acesso à contemplação, à petite histoire da botânica, tem também a possibilidade de ver, pelo menos para já, exteriormente, a casa em estilo neoclássico, construída pelo meu avô Augusto Ataíde e pela minha avó Maria da Graça Ataíde há cerca de 70 anos. Tem também alguns bustos, algumas peças de arquitetura, a antiga estufa do José do Canto, de plantas de interiores, hoje em dia reciclada, num pavilhão para arrendamento, para festas e outros eventos. Por isso, temos uns painéis com os principais momentos, 14 ou 15 momentos da história dos Açores, em azulejo, da autoria de Luísa Pinto Leite. Portanto, há uma série depois de outros aspectos que não ferem, não magoam, não chocam a botânica, mas que complementam a visita. Por exemplo, no processo, só para terminar, no processo de recuperação, encontramos entre o matagal uma série de pedras de cantaria que tinham sobrado do edifício e outras cantarias, todas elas de origem aqui de São Miguel, que seriam de antigas portas, de antigos portões. E criámos uma mostra de cantarias. Não vamos dizer que é um jardim, mas deu-se valor, jardim arqueológico, mas um pequeno espaço que também está lá. Encontramos, por exemplo, na recuperação, os antigos poços de rega que José do Canto tinha criado, porque havia uma rega por gravidade. E mais, nós temos ali também o cuidado de deixar outro tipo de memória. O Sr. Presidente da República visitou o Jardim José do Canto o ano passado, no dia da procissão do Senhor Santo Cristo, na manhã. 21 de maio. E então, isso está no livro, o Sr. Presidente da República tinha vontade de plantar uma árvore. Qual foi a árvore selecionada? Uma árvore da flora dos Açores. É uma árvore pequena, é um azevinho dos Açores, o Ilex azórica. E porquê a seleção dessa árvore? Porque é uma árvore dos Açores com a folhagem verde e que no Natal fica com frutos vermelhos, as cores da bandeira portuguesa. Além disso, também se pretendia com essa mensagem dizer às pessoas dos Açores: é possível ter no Natal uma árvore de Natal viva e da flora e azórica, patriótica, com as cores da bandeira azórica, sem que seja necessário cortar árvores para festejar o Menino Jesus. Essa também é uma importante mensagem. Muito obrigada a Raimundo Queital e também ao Augusto Ataíde pela vossa presença no Açores hoje. Foi um gosto recebê-los uma vez mais e agora deixamos e queremos estimular também esta curiosidade para que as pessoas possam visitá-lo e desfrutar da beleza do Jardim José do Canto. Uma boa tarde a ambos. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Através desta obra é assim valorizado este espólio e riqueza botânica do Jardim Botânico José do Canto, aqui no Coração Verde de Ponta Delgada. Se também quiser aprofundar as diferentes espécies que estão aqui presentes e que representam também um pouco de todo o mundo, este livro é apresentado precisamente às 18 horas no Centro de Estudos da Itália Correia, na Fajã de Baixo. O jardim está também à espera da sua visita.